Você se lembra desse lance? Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos o gol que daria a vitória para Portugal e a classificação direta para a Copa do Mundo. Porém, o juiz não marcou o gol e Portugal foi para a repescagem. Mas eu não quero falar disso. Eu quero que você preste muita atenção no comportamento do Cristiano Ronaldo. O português foi à loucura, saiu de campo antes do apito e jogou a sua abraçadeira de capitão no chão. Essa é uma história que pouquíssima gente conhece, então olha só isso. Um bombeiro sérvio chamado Jorge Vukicevic estava trabalhando no estádio, pegou a braçadeira de Cristiano e decidiu leiloar ela na Sérvia, arrecadando um valor de 64 mil euros. Esse dinheiro foi suficiente para completar os custos de tratamento de Gravilo, um bebê diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1. Essa história é a representação pura e simples do efeito borboleta. E no vídeo de hoje vamos ver outros casos que impactaram o mundo do futebol. A teoria do efeito borboleta, cunhada pelo meteorologista e matemático Edward Lorenz, conhecido como o pai do caos, parecia ser uma loucura completa no século XX. Segundo Lorenz, minúsculas mudanças dos átomos do ar em movimento na atmosfera vão se multiplicando cada vez mais, até que em outro local, em outro momento, algo muito mais significante pode acontecer em decorrência das mudanças dos átomos. Podemos traduzir tudo isso em algo mais palpável no nosso dia a dia. Uma pequena e simples decisão que você toma agora pode mudar totalmente o futuro. E o futebol é repleto de casos do efeito borboleta. E se Galvão Bueno nunca tivesse narrado o título brasileiro daquela maneira, e se o goleiro Danilo nunca tivesse feito aquela defesa salvadora para Chapecoense? Gol pra dentro da área, sobrou! Não, não, não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! E se Neymar nunca tivesse sido vendido para o PSG? E eu vim aqui para fazer história. O atacante francês Niall Maupay tirou o título da própria França na Copa de 2022. Tudo começa na temporada 18-19, quando Maupay era jogador do Brighton, da Premier League. O francês protagonizou essa dura entrada no goleiro Leno, titular do Arsenal na época, que acabou sofrendo uma grave lesão. Seu substituto, o até então desconhecido Emiliano Martinez. O argentino era o terceiro goleiro do Arsenal, mas aproveitou a oportunidade e fechou o gol com a camisa dos Gunners. Mais tarde, Martinez foi transferido para o Aston Villa, onde continuou agarrando muito, a ponto de ser convocado como titular para a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. E foi naquele chutaço de Colomoni que Martinez fez a maior defesa da história e se consagrou campeão do mundo pela Argentina. Vamos recapitular. O francês Maupay lesiona o goleiro Leno. Entra o terceiro goleiro Dibu Martins. Seu bom desempenho torna ele titular do Arsenal e da Argentina. E na Copa de 2022 foi eleito o melhor goleiro da competição. Tudo isso graças ao francês carrasco da própria França, Niall Maupay. Temporada 2013-14. Liverpool e Manchester City disputavam ponto a ponto o título da Premier League na última rodada. E nessa infeliz jogada, Steven Gerrard, grande ídolo do Liverpool, acabou escorregando e deixando a bola livre para o Chelsea abrir o placar. Consequentemente, o título daquela Premier League foi para o Manchester City. Mas existe um detalhe em toda essa situação. Exatamente depois desse título foi fundado o Grupo City. Os investidores perceberam que a grana estava trazendo resultados e começaram a comprar alguns clubes ao redor do mundo e investir mais grana ainda no Manchester City. Agora, imagina se o Gerrard não tivesse escorregado e o Liverpool tivesse vencido aquela Premier League. Simplesmente os investimentos no City poderiam ter sido encerrados imediatamente. Sem aquele escorregão não teríamos investimento. Sem investimento não teríamos contratações. Sem contratações o City não teria Champions League. E com isso o Fluminense seria campeão mundial pela primeira vez.
Brincadeiras à parte, tudo isso são hipóteses, e cabe a nós somente relembrar dessa escorregada absurda e marcante de Steven Gerrard. Na janela de transferências de 2015, Real Madrid e Manchester United estavam prestes a trocar seus goleiros. De Gea iria para o Real e Navas iria para o United. A loucura começa quando a negociação se arrastou por várias semanas, até que os dois clubes chegaram a um acordo no último dia da janela de transferências. O Real Madrid enviou os documentos ao Manchester United exatamente às 13 horas e 39 minutos. De Gea e Navas assinaram seus contratos, mas o acordo entre Manchester United e os representantes de Navas só foi concluído às 23 horas e 53 minutos. Meia-noite do dia 31 de agosto de 2015 chegou e a transferência não foi registrada. O Manchester United colocou os dados de Gea no sistema da FIFA exatamente à meia-noite, mas o Real Madrid recebeu a documentação completa apenas meia-noite e 2 e já não conseguiu mais concluir a transferência. A negociação atrasou 2 minutos e os goleiros simplesmente permaneceram nos mesmos clubes. Agora pensa no tamanho do efeito borboleta dessa história. De Gea poderia ter vestido a camisa do Real Madrid e Keylor Navas poderia ter começado uma nova história no Manchester United. E o mais curioso é que Navas acabou se tornando o goleiro titular do Real nas 3 finais de Champions conquistadas pelo clube, inclusive fazendo defesas muito importantes para o time. Será que com De Gea no gol do Real Madrid a equipe teria conquistado 3 Champions consecutivas? Não desmerecendo, afinal de contas De Gea era considerado um dos melhores goleiros do mundo, mas depois desse episódio entrou em uma decadência gigantesca no Manchester United. Na Copa de 18 teve um desempenho péssimo e ficou totalmente esquecido no United. Nem reserva ele era quando saiu para defender a Fiorentina. Agora eu quero te propor um desafio para pensar um pouquinho. Então já comenta o que você acha sobre isso. E se Neymar nunca tivesse saído do Barcelona para ir para o PSG, será que a seleção brasileira já seria hexacampeã? Vale lembrar que o Neymar no Barcelona estava vivendo o auge da carreira, e depois que foi para o PSG tudo veio ladeira abaixo. E Felipe Coutinho, que era outro grande nome da geração brasileira, e jogava muito no Liverpool, acabou sendo contratado pelo Barcelona justamente para suprir a saída do Neymar. E foi outro jogador que acabou caindo no esquecimento. O que você acha que teria acontecido se Neymar nunca tivesse ido para o PSG? Eu acho que a seleção brasileira já seria a hexacampeã do mundo. Você concorda comigo? Já deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Em 99, Sandro Hiroshi era uma jovem promessa e havia chegado ao São Paulo, depois de passar por alguns clubes pequenos no Norte e Nordeste. O jogador teve problemas de documentação e teve seu passe bloqueado, mas mesmo assim Hiroshi foi escalado pelo São Paulo em uma partida contra o Botafogo. O São Paulo goleou o Botafogo naquele jogo por 6-1, com Sandro Hiroshi em campo e ainda marcando o gol. O Botafogo entrou na justiça desportiva alegando que o atacante havia sido escalado irregularmente, e de fato tinha sido. O tribunal então deu razão ao Botafogo, tirando os 3 pontos do São Paulo e passando para o Fogão. Buscando também algum tipo de justiça, o Internacional também conseguiu recuperar os pontos de um empate contra o São Paulo, pelo mesmo motivo, a escalação irregular de Sandro Hiroshi. E com todas as movimentações de pontos, a tabela acabou colocando o Gama na zona de rebaixamento. O clube foi à justiça para tentar permanecer na primeira divisão, mas esse foi um processo longo e demorado, que se arrastou por meses, fazendo com que a CBF ficasse impedida de organizar normalmente o próximo Campeonato Brasileiro,
Diante de todo aquele caos jurídico causado justamente por Sandro Hiroshi, o tal Clube dos 13 assumiu a competição e criou a Copa João Avelange, reunindo 116 clubes brasileiros divididos em 4 módulos. Tudo fica ainda mais confuso quando o Gama permaneceu no módulo principal da Copa João Avelange, como uma tentativa de fazer justiça por ter sido rebaixado por conta das mudanças de pontos na temporada anterior. E nesse período, o Fluminense tinha conquistado a Série C de 99. Em condições normais, o time disputaria a Série B de 2000, mas como o Fluminense era um membro do Clube dos 13, ele entrou diretamente no módulo principal, juntamente de Bahia e América Mineiro, que também foram incluídos nesse processo sem nenhuma justiça. Olha só o tamanho do caos criado pela transferência do Sandro Hiroshi. Imagina se o campeonato de 99 terminasse normalmente e o de 2000 fosse apenas mais uma edição como as outras. Como será que estaria a nossa tabela do Brasileirão hoje em dia? Conseguiu entender a proporção das consequências que uma simples decisão pode acarretar no futuro? Então, se vocês gostaram do vídeo e do tema, peço que já se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. E agora eu já quero que você deixe nos comentários algum lance, alguma jogada, alguma transferência que aconteceu que você lembra e que causou uma reviravolta e um efeito borboleta gigantesco depois disso. Nos vemos na próxima e valeu!